Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes? Fitch corta rating da Braskem e cita riscos ambientais. Nesse último mês, a gente vem acompanhando o caso Braskem lá em Maceió, e isso daqui vai trazer um problema para a Braskem em termos financeiros, mas também para os credores da antiga Odebrecht, e eu vou contar isso nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo, e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News relembrando um pouco do caso Maceió. Esse caso não é novo, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando uma notícia do dia 8 de maio de 2019. Serviço Geológico confirma a relação das ações da Braskem com as rachaduras no Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Ou seja, desde 2019 já era de conhecimento da Braskem que uma das operações dela estava causando problema na cidade. Perfeito. O que ela fez de lá até aqui? Bom, pelo resultado, não tomou as ações corretivas efetivas. E aí, a bomba estourou. No dia 11 de 12 de 2023, mina da Braskem em Maceió desaba sob Lagoa. E a gente está vendo que está tendo problema de evacuação de cidade, a cidade está caindo, um monte de coisa que está acontecendo que a Braskem vai ter que arcar. Perfeito, né? Só que como eu falei para vocês no início aqui desse BTC News, isso vai causar um problema não só para a Braskem, mas também para os seus controladores e principalmente para um. Quem que é esse daqui? Vamos ver? Então, ó, primeiro eu estou mostrando para vocês a composição societária atual da Braskem. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando a composição societária. Então vamos lá. Novonor, 38,3%, antigo Odebrecht. Petrobras, 36,1% e outros 25,5%. Como eu falei para vocês, a Novonor é antiga Odebrecht. E por que isso é importante? Porque a Odebrecht ela entrou em recuperação judicial lá em 2019. Por quê? Porque ela entrou na Lava Jato, estava com 51 bilhões de dívidas que não conseguiria honrar e estava tentando vender alguns ativos, no caso, a Braskem, a participação que ela tinha na Braskem. Só que ela não conseguiu achar, ou pelo menos fechar, um valor aceitável do valor do ativo. E aí aconteceu aqui no dia 3 de junho de 2019, Lyondell desiste de comprar a Braskem. Isso daqui foi um trigger para a entrada de recuperação na recuperação judicial da empresa. E aí o que aconteceu? Um monte de credor começou a ver que ela tinha participação na Braskem, que tinha bastante liquidez no mercado, e fez isso daqui, ó, no dia 11 de julho de 2019. Justiça permite que bancos credores da Odebrecht tomem ações da Braskem. Beleza. Então a gente já sabe aqui que tem uma ligação direta entre as ações da Braskem com a Odebrecht. Perfeito. O que aconteceu? Por que essa oferta da Lyondell ela não foi aceita? Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify também, eu estou mostrando para vocês um pouco do comportamento das ações. Lá em julho, mais ou menos, agosto de 2018, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 61,66. Na hora que eles estavam tentando vender, que era ali no meio de 2019, já tinha chegado ali aos R$ 41. Qual que era a expectativa? A expectativa era que as ações iam se recuperar, e aí você ia conseguir vender o ativo ganhando muito mais dinheiro com essa venda, então eles decidiram esperar. Só que a gente sabe que teve bastante problema desde então, né? Aí o que aconteceu? Em 2020 veio a pandemia, todos os ativos começaram a cair, mas as taxas de juros começaram a cair também. E aí o que aconteceu? Todos os ativos começaram a subir, principalmente aqueles que tinham ligação com commodities, e a Braskem foi uma delas. E aí voltou a ficar quente esse assunto de venda da Braskem. No dia 12 de abril de 2021, saiu essa notícia aqui no Brasil Journal. Quem vai ficar com a Braskem? Então começou de novo um processo de venda da Braskem. Por quê? Vamos lá? Olha o que aconteceu com as ações da Braskem em 2021. Então elas começaram ali o ano com R$ 25,20 e chegaram num pico aqui em setembro de 2021, R$ 67,20. Então, era o momento correto para você fechar uma transação rápida de venda, ações a R$ 67. Só que o que aconteceu? A gente sabe que a Petrobras é uma das sócias majoritárias na Braskem. E sempre quando tem governo, é difícil você fechar uma transação de uma forma rápida. E o ciclo virou. Como a gente sabe, no final de 2021, começo de 2022, começou um processo de alta de taxa de juros no mundo inteiro. E os ativos como um todo começaram a cair. E aí, o que aconteceu? No dia 15 de dezembro de 2022, saiu essa notícia aqui no Brasil Journal. Foi bom enquanto durou. E o BSBB rebaixa a Braskem com virada do ciclo. E aí ficou complicado de novo você fazer a operação de venda, dado que as ações caíram bastante. Mas mesmo assim, pessoal, teve gente que fez oferta relativamente boa. No dia 8 de maio de 2023, oferta pela Braskem, não compre a valor de face. Basicamente, um consórcio entre Apollo e Adnoc ofereceu R$ 47 por ação. E pessoal,
Era uma oferta sensacional. Por quê? Porque para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, um pouquinho antes dessa oferta, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 24,32. Quando veio essa oferta, as ações até subiram a R$ 30. Mas vocês viram que R$ 47 é muito acima do que estava sendo tradeada a ação da Braskem. Só que qual que era o problema? O problema é que tinha um monte de proteção e condicionantes nessa oferta e não era R$ 47 em cash. Então a Braskem esperou para ver se não tinha nenhum outro interessado. E a oferta veio. No dia 11 de junho de 2023, os bastidores da oferta da Unipar pela Braskem. A Unipar ofereceu R$ 35 por ação em dinheiro, em cash. Né? Então, uma oferta que a princípio tinha muito menos riscos para os credores e que parecia que era uma oferta boa. Só que aquele processo de negociação que a gente sabe, né, pessoal? Aí os bancos tentaram aumentar a oferta, a Unipar bateu o pé no dia 12 de julho de 2023, Unipar diz a bancos que não vai aumentar a oferta. Só que é o que aconteceu. Essa negociação ela começou a melar quando saiu essa notícia aqui, que são os resultados da Braskem em 2023. 9 de agosto de 2023, margem da Braskem derrete e a alavancagem bate 8 vezes. Ou seja, em 2023, a Braskem começou a ter muita dificuldade financeira e o nível de alavancagem dela começou a aumentar bastante. Além disso, ainda teve esse outro problema aqui, ó. Apollo desistiu da Braskem porque encontrou as portas fechadas na Petrobras e no governo, diz fonte. Isso daqui foi no dia 19 de setembro de 2023. Ou seja, o outro comprador que estava no leilão ali, um deles, porque era um consórcio com duas empresas, um deles falou que não quer mais. Por quê? Porque parece que a Petrobras não quer vender. Beleza, então, além de ter a dificuldade da negociação com o governo, ainda os resultados financeiros da Braskem estavam derretendo. E aí o que aconteceu? Mesmo assim, a Adnoc, que é a que ficou do consórcio, fez uma excelente oferta de novo. Análise. Processo de venda da Braskem tem finalmente grandes chances de avançar. O que aconteceu? O que aconteceu é que a Adnoc ela ofereceu R$ 37,29, que era acima da oferta da Unipar. Só que a gente sabe o que aconteceu. Veio o problema de Maceió e agora ninguém sabe quanto que a Braskem vai precisar gastar para corrigir esse problema. Tanto é que saiu essa notícia aqui no dia 28 do 11 de 2023. Braskem prevê desembolsar mais de 5,6 bilhões de reais com medidas em Alagoas. E a gente sabe, se você gasta dinheiro, você tem menos free cash flow. Menos projeção de free cash flow, consequentemente, você vai ter um valor do seu ativo menor. E isso foi o trigger para a notícia principal da Forbes, que é o quê? O rebaixamento da nota de crédito. Vamos lá? A Fitch Rating cortou nesta quinta-feira a nota de crédito em escala global da Braskem para BB+, de BBB- e colocou o rating em observação negativa. O comunicado cita aumento nos riscos ambientais e nova ação judicial da ordem de R$ 1 bilhão associadas ao afundamento do solo em Maceió, em áreas onde estão as minas de salgema da petroquímica. Olha o problema que isso daqui vai trazer. A Fitch também afirmou que espera que o fluxo de caixa livre da companhia seja negativo por um período mais longo do que o esperado. A empresa permanece exposta a uma prolongada desaceleração do setor petroquímico, o que resultou em um aumento significativo da dívida líquida. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual que é a do terceiro trimestre, tá? Com a alteração, a Braskem perde seu grau de investimento pela Fitch. Mais cedo, esta semana, a Moody's, que já atribuía uma classificação especulativa para a petroquímica, também cortou o rating da empresa. A Standard Poor's, rating BBB- para a Braskem. Ou seja, as agências de rating estão diminuindo a nota de crédito. O que isso significa? Que você vai aumentar o risco da operação, diminuindo o valor dela. Só que ainda tem um risco ambiental, que também vai diminuir o free cash flow da empresa projetado para o futuro. Então tem todas as condições para o valor do ativo ficar ainda menor. Ou seja, aquelas ofertas que foram feitas antes de estourar o problema de Alagoas vão ficar ainda menores. Não quiseram fechar rapidamente esse negócio lá atrás, agora é quase impossível você conseguir vender isso num valor atrativo. E por que existe todo esse questionamento sobre quanto que a Braskem vai gastar no caso de Alagoas? Por causa disso aqui, pessoal. Eu estou mostrando para vocês o quanto que a Vale gastou com Brumadinho. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês, ó. Em 2020, foram gastos 23,8 bilhões de reais.
Em 2021, 4,6 bilhões. Em 2022, 5,5 bilhões. Pessoal, se você acumular esses 3 anos, dá mais de 33 bilhões de reais aqui que a Vale teve que pagar só com despesas adicionais de Brumadinho. Sem contar a readequação das barragens, que aí vai mais uns 13 bilhões aí. Junta tudo, vai dar mais de 46 bilhões aqui que a Vale gastou só pelo problema ambiental que causou ali em Brumadinho. Então, quanto que vai ser esse valor para a Braskem? Ninguém sabe ainda, porque ninguém sabe a dimensão, porque ainda está acontecendo. Perfeito. E outra, a Braskem, no terceiro trimestre, ela divulgou seus resultados e foram ainda piores do que aqueles divulgados no segundo trimestre. Só para vocês terem uma ideia, aqui ó, a receita acumulada dos primeiros 9 meses caiu 29% em relação a 2022, 10 bilhões e 700 de dólar. Só que o EBITDA caiu 75%, passou de 2 bilhões de dólares para 533 milhões. E como o índice de proteção é dívida líquida sobre EBITDA, lembra que estava em 8 a alavancagem ali no segundo trimestre? Foi para 12,21. Ou seja, a Braskem agora ela tem que ficar preocupada em não ser vendida. Na verdade, ela tem que se preocupar em melhorar os seus resultados financeiros, porque ela eventualmente pode entrar em recuperação judicial, dados esses resultados ruins e ainda um gasto que ninguém consegue dimensionar com o caso de Alagoas. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas a Braskem está enrascada e a Odebrecht, por consequência, assim como seus credores. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.